Então vamos lá. Então, pessoal, como já adiantei, né, já fui apresentado, meu nome é Ronaldo. Eu sou graduado, né, pelo Centro Universitário de Formiga, Minas Gerais, em fisioterapia, né, sou fisioterapeuta. Atualmente eu sou doutorando em Ciências da Reabilitação, né, pela Faculdade de Medicina da USP. Eu ingressei no mestrado em 2019, assim que eu me formei, eu vim para São Paulo, iniciei o mestrado no programa de Ciências da Reabilitação, e esse ano, antes de finalizar o mestrado, eu acabei sendo aprovado no doutorado, então eu acabei fazendo essa conversão de curso, e hoje eu sou aluno do doutorado direto pelo mesmo programa. Sou pesquisador colaborador, né, do Laboratório de Biomecânica do Movimento e Postura Humana, no Departamento de Fisioterapia, que é coordenado pela professora Isabel Sacco, que vocês terão aulas com ela, né, durante o curso de fisioterapia. Ela é quem ministra a disciplina de biomecânica. Fui bolsista, né, pelo Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, o PAE, da Faculdade de Medicina da USP. Então, esse é um programa em que eu atuo, digamos que como se fosse um monitor, ajudando os professores, né, a ministrar e organizar as disciplinas, e é daí que vem o meu contato com os alunos da graduação do curso de fisioterapia. Sou autor de algumas publicações científicas internacionais na área de diabetes e biomecânica, e sou revisor científico de algumas revistas internacionais. Uma delas, o Brazilian Journal of Physical Therapy, que é a principal revista de fisioterapia que a gente tem no país, e, se eu não me engano, a quarta ou quinta maior revista de fisioterapia do mundo. E, recentemente, me tornei membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Então, vamos ao que interessa, né, para a gente começar introduzindo esse tema, né? Então, o que é a avaliação fisioterapêutica? Então, a avaliação fisioterapêutica, assim como uma avaliação médica ou uma avaliação de alguma outra área afim, né, da área da saúde, ela é definida como um conjunto de procedimentos com a finalidade de reunir informações relevantes a respeito do estado de um indivíduo. E essa avaliação fisioterapêutica, normalmente, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, a gente faz o que a gente chama de registro da história do indivíduo, ou anamnese, como os meninos apresentaram anteriormente, que basicamente é você conversar com o paciente e você colher dados que estejam relacionados com a desordem que ele está se queixando. Após você fazer, né, essa anamnese, você conversar com o paciente, colher esses dados através de uma conversa, você seleciona testes e medidas, né, de avaliação para poder identificar essas possíveis alterações que podem estar levando, né, a essa queixa do paciente. Então, quais os procedimentos que fazem parte de uma avaliação fisioterapêutica? Então, o primeiro é o que eu acabei de falar, a história clínica. É você sentar e você conversar com o paciente e entender o que foi acontecendo ao longo do tempo que pode ter levado esse paciente a estar apresentando a queixa que ele tem atualmente. Então, tem até um fisioterapeuta muito famoso, muito conhecido, que é o David Magee, é um fisioterapeuta australiano, inclusive ele já escreveu vários livros de avaliação musculoesquelética, e ele fala que uma boa avaliação, ela começa com 2 cadeiras e 2 xícaras de café. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que uma boa avaliação, ela começa com você sentando e você conversando e ouvindo o seu paciente para entender o que levou ele a estar apresentando aquela queixa. Então, após essa conversa, após você coletar algumas informações do paciente, existem alguns procedimentos, né, alguns testes de avaliação que a gente pode estar selecionando para realizar com esses pacientes e identificar alguma desordem física, funcional, que possa estar contribuindo com a queixa que ele está apresentando. Um dos procedimentos que é bastante utilizado dentro da fisioterapia
é a avaliação postural. Então, eu coloquei esse bonequinho aí com alguns marcadores simbolizando uma avaliação postural, que nada mais é que você colocar alguns marcadores, alguma fita adesiva em alguns pontos anatômicos específicos, e você avaliar a postura desse indivíduo na procura de alguma anormalidade que possa estar contribuindo com a causa da patologia ou da queixa que ele esteja apresentando. Existem alguns testes de flexibilidade que são bastante utilizados também em avaliação musculoesquelética. Então, tem alguns testes que são padronizados. Então, por exemplo, esse teste aqui que eu coloquei como exemplo é um teste chamado de teste de Thomas, que é um teste para identificar encurtamento de músculos flexores lá do quadril. São músculos que estão na região superior ali da coxa. Então, como vocês podem ver na imagem de baixo, quando tem um encurtamento desses músculos flexores de quadril, quando o paciente ele traciona uma perna em direção à barriga, a perna contralateral, ou seja, que no caso seria a perna esquerda, a coxa ela acaba erguendo devido a esse encurtamento muscular. Então, aqui eu coloquei só um exemplo para vocês entenderem que existe alguns testes que são validados, que são específicos para identificar encurtamento, né, alterações de flexibilidade de algumas musculaturas. Existem alguns testes que são testes para avaliar função muscular. Algumas pessoas falam que é para avaliação de força, mas se a gente for pegar a avaliação de força mesmo, para você mensurar a força, você tem que mensurar com algum aparelho que capte uma valência física, por exemplo, newtons, e esses testes eles são feitos de forma manual. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma avaliação da função muscular. Então, aqui nessa terceira imagem, a gente tem uma terapeuta testando aí, provavelmente, a força dos abdutores do quadril. São músculos que a gente consegue contrair e a gente faz o movimento de abrir as pernas. Então, existem vários desses testes que também são validados com esse objetivo de avaliar a função muscular dos pacientes. Existe um outro tipo de avaliação, né, um outro teste que é chamado de goniometria, que nada mais é você utilizar esse instrumento, que parece duas réguas unidas por um eixo, e aqui você tem uma circunferência com graus definidos de 0 a 360 graus. Então, o que você faz é colocar esse eixo desse instrumento, chamado de goniômetro, no eixo articular do paciente, de alguma articulação, você posiciona esse braço fixo e esse braço móvel, e você consegue medir a amplitude de movimento que esse paciente está realizando, e com isso você consegue determinar se ele tem alguma alteração de movimento articular. E existem também alguns testes ortopédicos específicos, que são testes mais para diagnosticar alguma disfunção clínica. Por exemplo, esse teste aqui que eu coloquei, o paciente ele fica deitado de costas, ele flexiona o joelho e o terapeuta vem e faz um movimento tracionando a tíbia, o osso da perna, na região em direção ao terapeuta, né, em direção anterior. Caso esse paciente apresente uma frouxidão e essa tíbia ela se desloque excessivamente anterior, isso pode ser um indicativo de ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, aqui eu coloquei só um exemplo para vocês saberem que existem esse tipo de teste, que são testes ortopédicos para diagnosticar, né, detectar as mais diversas disfunções. Esses testes eles são utilizados tanto por fisioterapeutas quanto por ortopedistas. Então, aqui eu tentei resumir alguns dos principais testes que a gente utiliza dentro da avaliação musculoesquelética. É claro que dentro da fisioterapia, cada área específica da fisioterapia, existem alguns testes
de avaliação específicos. Então, se você pegar a fisioterapia cardiorrespiratória, vão ter testes específicos que você faz para avaliar a função cardiorrespiratória de um indivíduo. Então, cada área da fisioterapia, ela tem uma particularidade no quesito avaliação, mas, em geral, quase todas as áreas, né, e principalmente ortopedia e desportiva, que é uma das grandes áreas da fisioterapia, basicamente vocês vão se deparar com esses testes aí durante a graduação e a carreira profissional de vocês como fisioterapeutas. Vou passar com vocês agora um pouquinho das tecnologias, né, que são aplicadas à avaliação fisioterapêutica. Então, ao longo dos anos, aí tem surgido várias tecnologias que nos auxiliam, né, a gente gerar um diagnóstico mais preciso. Claro que algumas delas, muitas das vezes, não é acessível em clínicas de reabilitação, algumas delas vão ser encontradas principalmente em laboratórios de pesquisa, talvez em grandes centros de reabilitação, ou em alguns clubes de futebol, algum centro desportivo. Então, eu vou passar um videozinho aqui para vocês, mostrando uma das análises que a gente faz no laboratório, que é uma análise conhecida como análise cinemática 3D. O que é isso? Essa análise cinemática 3D, basicamente, a gente vai avaliar o movimento e as forças que atuam no movimento de um indivíduo de forma tridimensional. Então, basicamente, esse sistema, ele tem algumas câmeras infravermelho, você coloca alguns marcadores em pontos anatômicos específicos do paciente, e essas câmeras captam esses marcadores, jogam essas informações em um software, e a gente consegue reconstruir o sistema músculo-esquelético do paciente de forma tridimensional. E esse software, ele tem vários cálculos matemáticos super complexos, que ele pegam essas informações, e a gente consegue quantificar algumas variáveis físicas da avaliação. Então, a gente consegue, por exemplo, saber qual o grau de movimentação em ângulos de cada articulação durante um ciclo da marcha, ou seja, durante um paciente andando ou um atleta correndo. A gente consegue calcular qual que é a potência muscular que está sendo gerada durante o movimento. A gente consegue calcular qual é a força de reação do solo, ou seja, uma variável que representa impacto quando um corredor está correndo ou quando alguma pessoa está andando. Então, vou passar um videozinho, espero que vocês consigam ver. Então, essa é a interface do software que a gente consegue ver, digamos que ao vivo ali com o paciente, a gente consegue enxergar ele correndo com o sistema músculo-esquelético dele já reconstruído no computador. Então, essa seta vermelha, não sei se vocês conseguem ver uma seta vermelha que fica subindo entre o paciente, é a força de reação do solo, ou seja, a força contrária à força peso do corpo dele quando ele pisa em uma plataforma de força. Então, a gente combina esses dados que vêm da plataforma de força com os dados captados pelas câmeras, e a gente consegue fazer uma avaliação bem rica de detalhes mesmo desse paciente. Aqui eu coloquei só alguns exemplos para vocês de gráficos de avaliação que a gente realiza, né, dessa cinemática 3D. Então, como eu já adiantei, a gente consegue avaliar os ângulos articulares durante todo um ciclo da marcha ou da corrida. Aqui eu estou passando para vocês avaliação de marcha e corrida, que é o que a gente faz no laboratório. Mas você consegue fazer esse tipo de avaliação 3D para qualquer movimento. Então, você consegue avaliar um salto, por exemplo. Se você tem um atleta que trabalha muito com salto, você consegue fazer essa avaliação. Você consegue fazer avaliação de movimentos do membro superior. Então, você consegue fazer a avaliação de movimento que você quiser. A gente consegue, então, ter essas informações de torques articulares que estão sendo produzidos durante o movimento, e dados de força de reação do solo, que representa o impacto quando você está caminhando ou correndo. A termografia
também é um recurso, né, e uma tecnologia que vem sendo empregada. Também não é muito comum esse tipo de recurso em qualquer clínica de fisioterapia. Normalmente são grandes centros ou clubes de futebol, né, clubes esportivos que adotam esse tipo de tecnologia. É muito utilizada principalmente com atletas, para identificar pessoas que estão sofrendo overtraining, por exemplo. Eles estão fazendo um treinamento excessivo, e quando você está passando por um treinamento excessivo, sobrecarregando muita musculatura, você está mais predisposto à lesão. Então, essas regiões da termografia em que vocês visualizam cores mais quentes, o vermelho, esse marrom em região de pescoço, representam áreas que, digamos que estão com uma inflamação maior. Então, por exemplo, eu consigo utilizar esse tipo de recurso com um atleta e eu identifico se ele está passando por esse processo de overtraining e eu acabo poupando ele de alguma partida de futebol, por exemplo, e eu acabo evitando uma lesão. Então, são recursos aí que vêm para somar dentro da avaliação em fisioterapia. A avaliação isocinética, como eu falei com vocês, existem testes manuais que a gente utiliza muito na clínica para avaliar a função muscular, mas é um teste um pouco mais subjetivo, porque depende da força que você está aplicando, você não tem uma quantificação muito exata dessa função, dessa força muscular, e esse aparelho de avaliação isocinética, ele consegue te dar essas informações com riquezas de detalhes, então você consegue saber qual o torque muscular que está sendo produzido por cada musculatura que você for avaliar. Você consegue ter dados, por exemplo, de assimetria muscular. Então, pode ser que um atleta tenha o músculo da coxa do lado direito bem mais forte do que do lado esquerdo. E se você não trabalha esse tipo de assimetria, isso pode ser um fator de risco para lesão. Então, são tecnologias que conseguem nos fornecer dados mais fidedignos também de uma avaliação. Análise de pressão plantar, também é um outro tipo de tecnologia e adotada. Esse tipo de análise a gente faz no laboratório também. Basicamente é uma plataforma de pressão, sensores capacitivos, que eles são sensíveis à deformação de acordo com que você aplica uma determinada força. Então, você consegue fazer principalmente avaliações de pisada mesmo, do paciente estático, ele parado, ou você consegue avaliar esse paciente andando. Então, esse tipo de análise é muito comum, principalmente em pessoa que trabalha com fisioterapeutas, né, ou algum outro profissional ortesista que trabalha com confecção de palmilhas. Essa análise ela é bastante utilizada para essa confecção de palmilhas ou para confecção de calçado mesmo, para algumas indústrias. Eu sei que a Fila tem um laboratório no Rio Grande do Sul de biomecânica em que eles fazem várias análises e uma delas é a análise de pressão plantar para poder confeccionar um calçado que gere menos picos de pressão durante uma caminhada. Então, eu vou colocar um outro videozinho aqui para vocês verem também como que é essa interface do programa. Então, basicamente, quando a gente está ao vivo lá com o paciente, o que a gente vê é isso, o pé dele pisando e essa distribuição de pressão ocorrendo. Então, áreas que têm essa coloração rosa, o vermelho e o rosa representam maiores graus aí de pressão, né? Uma pressão aumentada. Então, esse rosa representa, por exemplo, um pico de pressão na região de metatarso, que é uma região mais anterior que a gente tem no pé. Então, você faz uma análise de pressão plantar, você confecciona um calçado, por exemplo, e depois você faz a análise novamente. Você vê se esse calçado reduziu essa distribuição de pressão plantar ou não. Dá para fazer isso com pressão, com plataforma de pressão, perdão, ou existem palmilhas que fazem esse tipo de análise. Então, você coloca uma palmilha com sensor dentro do tênis e você consegue fazer esse tipo de análise.
Então, afinal, né, para que serve uma avaliação fisioterapêutica? Então, primeiro de tudo, é para a gente conseguir identificar as alterações que o paciente tem. Se a gente não avalia, a gente não consegue identificar as alterações. Em segundo, a gente tem uma objetividade, né? A gente consegue quantificar os achados. Então, eu consigo fazer um teste de força e eu consigo mensurar em números qual que é a força desse paciente. E depois eu consigo acompanhar e ir registrando a evolução desse paciente. Se eu não avalio e se eu começo a tratar o paciente, vai chegar um determinado momento que eu não sei o quanto de força, se esse paciente ganhou força e o quanto de força ele ganhou. É importante para que a gente consiga emitir relatórios. Então, talvez você está realizando um atendimento multidisciplinar, o médico te solicita algum relatório, se você não avaliou o paciente, como que você vai emitir um relatório de algo que você não avaliou e você não conseguiu observar essa progressão? E uma avaliação, ela direciona a reavaliação. Então, eu posso ter avaliado o paciente e talvez seja um caso mais complexo, e em um primeiro momento ele não respondeu bem ao tratamento que eu propus. Então, se eu já tenho os dados da primeira avaliação e eu vi que ele não está melhorando, eu consigo direcionar em quais outros testes eu vou realizar com esse paciente uma reavaliação para me readequar à minha conduta e, portanto, conseguir melhores resultados. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da avaliação fisioterapêutica na pré-temporada de atletas. Então, por exemplo, esse foi um estudo realizado por uma fisioterapeuta chamada Natália Franco Neto Bittencourt. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. Provavelmente, principalmente quem trabalha com fisioterapeuta, quem for escolher, né, na verdade, a área de fisioterapia desportiva, vai ouvir falar na Natália, porque ela é uma das maiores referências que a gente tem em avaliação desportiva. E ela realizou mestrado, doutorado, e durante toda a formação dela, ela, junto com o grupo de pesquisa da UFMG, eles desenvolveram vários testes de avaliação em fisioterapia, validaram esses testes, e em um determinado momento, quando eles já tinham vários testes validados, eles resolveram implementar uma avaliação pré-temporada sistematizada com atletas das categorias de base do Minas Tênis Clube. E eles tiveram resultados muito bons. O Minas Tênis Clube, eles tiveram uma redução de 43% dos dias de afastamento e 17% menos lesões nos atletas de base. Ou seja, eram os mesmos fisioterapeutas, a mesma equipe, a única coisa que eles fizeram foi utilizar testes, digamos que com uma boa acurácia diagnóstica, testes que foram testados em pesquisas científicas, e implementou isso de uma forma sistemática, ou seja, organizou a avaliação fisioterapêutica e depois montou o programa preventivo em cima dessa avaliação sistemática. E eles tiveram todo, digamos que esse aumento, né, essa melhora do programa de prevenção de lesão por uma avaliação fisioterapêutica bem feita. Essa fisioterapeuta, Natália Bittencourt, ela é CEO de um aplicativo, esse Physiotherapy Assessment Tool, que ela denominou, né, deu esse acrônimo aí de FAST. Então, eu estou passando esse aplicativo para vocês, não fazendo uma propaganda desse aplicativo dela, mas para mostrar para vocês que dentro da fisioterapia, a gente tem ferramentas, né, aplicativos que podem nos auxiliar a organizar, né, a sistematizar as nossas avaliações com os nossos pacientes. Então, esse aplicativo, por exemplo, ele tem tutoriais de todos os testes que já foram validados por ela, pelo grupo de pesquisa dela e por outros pesquisadores da fisioterapia, e você consegue lançar as informações de avaliação do seu paciente e você consegue ir gerando relatórios.
E ele, inclusive, ele te dá em porcentagens qual foi a melhora de força que você teve com o seu paciente, qual foi a melhora de amplitude de movimento, de acordo com os testes que você fez. Então, só para vocês terem uma dimensão, né, do tanto que é importante essa avaliação sistematizada em fisioterapia, algumas grandes entidades, né, como, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol, o Palmeiras, o Clube Atlético Mineiro, o Sada Vôlei, que é o time de vôlei do Cruzeiro, todos eles realizaram um curso de avaliação com a Natália Bittencourt e implementaram esse sistema de avaliação do FAST na avaliação pré-temporada, e todos eles obtendo resultados muito acima da média, simplesmente por sistematizar e melhorar a forma de avaliar os atletas. Então, a avaliação em fisioterapia, ela também tem uma grande importância dentro da pesquisa em fisioterapia. Então, por exemplo, quando a gente quer determinar se uma técnica ela é eficaz de forma científica, eu preciso avaliar utilizando métodos científicos. Então, eu vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Meu objetivo não é que vocês entendam sobre design de pesquisa, mas que vocês tenham uma noção da importância da avaliação em fisioterapia dentro da pesquisa. Então, suponhamos que eu queira avaliar se uma determinada técnica de manipulação da coluna, ela é eficaz para reduzir dor lombar. Então, como que eu testo se essa técnica é eficaz? Eu pego uma população de pessoas que tenham as características que eu quero, ou seja, pessoas que tenham dor lombar, divido essas pessoas aleatoriamente em dois grupos, um grupo que vai receber esse tratamento, essa manipulação da coluna, e um grupo que não vai receber nada ou que vai receber um placebo, ou seja, um tratamento que não tem nenhuma ação. Por exemplo, eu colocar um laser desligado na coluna de um paciente. Então, eu avalio eles no começo, aplico as intervenções e eu avalio no final. E eu mensuro quanto foi essa melhora dos pacientes, se houve uma melhora e se o grupo intervenção a melhora foi maior, quer dizer que essa técnica ela foi eficaz. Então, ou seja, a avaliação em fisioterapia ela é extremamente importante, porque para me determinar se uma técnica é eficaz, eu tenho que avaliar os pacientes antes e após a intervenção. Agora eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre raciocínio clínico e diagnóstico eficiente. Aqui eu coloquei um exemplo de 2 casos clínicos bem básicos e fictícios. Então, a gente tem aqui uma paciente, suponhamos que seja uma paciente do sexo feminino, que tem o diagnóstico clínico de dor lombar em região baixa. Então, suponhamos que na vértebra L3, L4, que é uma região baixa da coluna. E a gente tem um paciente 2, de dor. Esses 2 pacientes chegam para você com o diagnóstico clínico idêntico. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, vocês têm 2 pacientes com diagnóstico clínico idêntico. Eu devo prescrever o mesmo tratamento para esses 2 pacientes? E por quê? Se vocês pensaram e responderam que não, eu concordo com vocês. E eu já vou explicar o porquê. Suponhamos que eu realizei a minha avaliação fisioterapêutica com esses 2 pacientes. E após a minha avaliação fisioterapêutica, após eu realizar alguns testes com eles, eu vejo que o paciente 1, o problema dele é que ele apresentava os músculos estabilizadores da coluna fracos. Então, a conduta que eu vou ter com esse paciente, principalmente vai ser focada em um trabalho de fortalecimento desses músculos estabilizadores. Já o segundo paciente, eu avaliei as mesmas coisas, só que esse paciente, ele tem os músculos estabilizadores extremamente fortes. Só que ele apresenta uma redução da mobilidade do quadril com compensação da coluna lombar. Então, pode ser um paciente que talvez realiza muito o movimento de inclinar o corpo à frente, ou que faz bastante agachamento, e quando você tem uma restrição de movimento do quadril,
a sua coluna ela acaba fazendo um movimento excessivo que ela não devia fazer. Então, isso ao longo do tempo, essa compensação da coluna lombar pode gerar dor. Ou seja, eu tenho 2 pacientes com diagnóstico clínico idêntico, mas quando eu faço uma avaliação fisioterapêutica e gero digamos que resultados, né, de um diagnóstico cinético-funcional que vem da avaliação fisioterapêutica, eu percebo que esses 2 pacientes têm alterações funcionais completamente diferentes e, portanto, o meu tratamento ele vai ser diferente para os dois. Se eu não avalio e eu realizo o mesmo tratamento para esses 2 pacientes, provavelmente um vai melhorar e o outro não. Ou seja, no melhor dos casos, quando eu deixo de avaliar, eu reduzo a minha eficiência de tratamento em pelo menos 50%. Outra questão que a gente sempre deve se atentar é: eu posso prescrever um tratamento fisioterapêutico sem avaliar o paciente? Então, pelo nosso código de ética, né, da profissão, Código de Ética da Fisioterapia, que é estabelecido pelo COFITO, que é o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no artigo 15 do nosso Conselho de Ética, diz que é proibido o fisioterapeuta prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização de consulta, exceto em caso de indubitável urgência. Ou seja, é uma infração ética você atender um paciente sem realizar uma devida avaliação. Essa classificação que eu trouxe para vocês, mas é para vocês terem um conhecimento de que isso existe. Existe uma classificação, né, conhecida como CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Então, essa classificação, basicamente, quem utiliza são médicos, é uma classificação de doenças. Então, sempre que um médico avalia um paciente, principalmente quando ele precisa gerar algum atestado ou algum relatório, ele gera um código, né, através dessa classificação para a disfunção que o paciente apresenta. Então, por exemplo, se é um paciente que ele atendeu e que ele fez o diagnóstico de que esse paciente tem dor lombar baixa, ele gera uma codificação através da CID-10 e o código seria M54.5. Ou seja, esses códigos são utilizados para unificar a comunicação em avaliação. Então, se um médico brasileiro avaliou um paciente e determinou que a classificação é M54.5, se um médico japonês pegar essa classificação, ele consegue saber que o paciente tem dor lombar baixa. Por mais que tenha essa diferença cultural, diferença de língua, ele não entende o idioma, ele pega o M54.5, ele sabe qual que é a disfunção daquele paciente. E após alguns anos, né, da criação da CID, foi criada uma nova classificação, não para substituir a CID, mas para ser utilizada em complementação, que é a CIF, que basicamente é utilizada principalmente por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que é uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. O diferencial dessa CIF é que a gente não classifica a doença em si, a gente classifica o estado de saúde de um indivíduo. Então, eu consigo gerar códigos para as disfunções que o indivíduo apresenta dentro de um modelo biopsicossocial. Ou seja, eu abordo essa classificação do paciente como um todo. Porque, por exemplo, eu posso ter 2 pacientes classificados como M54.5, mas um desses pacientes apresenta alterações de atividade, ou seja, ele não consegue agachar e ele não consegue ficar muito tempo em pé, por exemplo. O outro paciente tem o mesmo diagnóstico CID, só que ele não tem essas alterações de atividade. Então, os códigos, essa classificação funcional que eu gero para esse paciente, ela acaba sendo diferente. Então, eu levo vários fatores em consideração e eu consigo codificar essas alterações para gerar uma linguagem de comunicação única. A avaliação fisioterapêutica ela também é muito importante dentro do mundo da perícia.
Então, acaba que essa área de perícia é uma área que a gente não tem muito contato, né, durante a graduação, mas é legal que vocês saibam que é um campo de atuação, né, da fisioterapia. Se vocês tiverem interesse, é algo que vocês podem se especializar. Então, sempre que tem uma perícia, né, relacionada a acidente do trabalho ou doença ocupacional, sempre são nomeados algum perito, né, para realizar a análise do objeto de prova, e normalmente esses profissionais são médicos e fisioterapeutas, na maioria das vezes, mas pode ser, por exemplo, um terapeuta ocupacional, ou pode ser determinado a ação conjunta com um engenheiro, caso tenha algum fator do ambiente que envolveu o acidente de trabalho. Então, quando nessa perícia é solicitado o diagnóstico nosológico, ou seja, um diagnóstico para identificar a doença, ou seja, quando há uma controvérsia, né, no processo, e essa controvérsia é dada pela dúvida da presença ou não de doença, essa perícia é uma perícia médica. Porém, quando a doença ela já está diagnosticada e ela já está comprovada, e a dúvida é sobre o nexo causal e a capacidade residual funcional, ou seja, o médico diagnosticou que o paciente tem dor lombar. Só que a gente precisa saber qual é essa capacidade funcional residual. Ou seja, o paciente tem dor lombar, mas ele consegue fazer todas as atividades dele se ele não estiver sentado por muito tempo. Já o outro paciente, ele está totalmente inválido, ele não consegue realizar a atividade do trabalho dele. É um pedreiro, por exemplo, ele não consegue mais exercer a função. Então, mesmo eles tendo o mesmo diagnóstico médico, cabe à fisioterapia identificar essas capacidades funcionais, efetuando, né, essa perícia fisioterapêutica. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro com vocês eu falei que é importante avaliar, né, demonstrei várias coisas da importância de se estruturar uma boa avaliação fisioterapêutica, mas a gente sempre tem que ter em mente que não basta só avaliar, a gente tem que avaliar utilizando boas ferramentas de diagnóstico. Então, eu sei que, principalmente para quem está começando, aí vai ser algo bem abstrato, talvez, o que eu vou falar, mas sempre que você tem um determinado teste, esse teste ele tem uma coisa chamada de acurácia diagnóstica, que é a capacidade dele identificar aquilo que ele se propõe. E alguns testes, eles têm baixa acurácia diagnóstica, ou seja, eles dão muito falso positivo ou falso negativo. Então, um exemplo disso é esses testes rápidos do COVID, por exemplo. É um teste que ele tem uma acurácia diagnóstica um pouco reduzida, ou seja, ele pode dar falso positivo ou falso negativo. Dentro da fisioterapia, isso não é diferente. A gente tem testes que são testados cientificamente, existem estudos específicos que avaliam a acurácia diagnóstica. Então, eu sugiro que vocês, durante a graduação, estudem esses conceitos de acurácia diagnóstica, de especificidade de testes, para que vocês consigam selecionar bons testes e fazer, portanto, uma boa avaliação com os pacientes. E eu deixei aqui, caso vocês tenham interesse em acessar ao longo do curso e da carreira de vocês, né, eu utilizo essa base de dados sempre, é uma base de dados que se chama DITA, né, esse Diagnostic Test Accuracy, que é uma base de dados de teste diagnóstico que foi fundada aí por pesquisadores fisioterapeutas. Então, ela tem principalmente informações de acurácia diagnóstica de testes relacionados à prática fisioterapêutica. Então, é uma boa referência para vocês buscarem testes. Por fim, gostaria de deixar algumas dicas de bons livros aí com vocês, talvez vocês tenham interesse em adquirir. Quem não tiver condições de adquirir, talvez tenha interesse, pode entrar em contato comigo, que eu tenho esses livros em PDF, eu posso compartilhar com vocês. Então, esse primeiro é um livro que se chama Avaliação Musculoesquelética, que é do David Magee, que é o que eu comentei com vocês, que é um fisioterapeuta que basicamente ele é responsável pela evolução da fisioterapia musculoesquelética. Ele desenvolveu inúmeros testes
escreveu livros, né, que são padrão ouro para a gente em avaliação musculoesquelética. Tem esse outro de fisioterapia ortopédica, do Mark Dutton, que ele tem sobre avaliação e sobre intervenção, ou seja, ele tem vários, ele aborda toda a questão de avaliação e para cada disfunção que ele explicou sobre avaliação, ele dá um exemplo do que você poderia fazer como intervenção. E tem esse outro livro que é bem legal, que se chama Testes Ortopédicos em Fisioterapia. Então, como o teste ortopédico sempre foi utilizado mais por ortopedista, de acordo com que a fisioterapia foi crescendo como profissão, que esses testes começaram a ser mais utilizados por fisioterapeutas, esse fisioterapeuta, esse Shadcock, ele bolou esse livro, né, onde ele sumarizou os principais testes que são utilizados na prática clínica do fisioterapeuta, e para cada teste, ele explica como fazer e ele dá informação de sensibilidade, especificidade e da acurácia diagnóstica de cada teste. Então, para fechar, né, resumindo, qual que é a importância, né, da avaliação fisioterapêutica? A avaliação, ela determina a nossa profissão, então o que nos torna fisioterapeutas é a nossa capacidade, né, de fazer uma avaliação funcional e intervir sobre essas alterações. Um bom tratamento ele é resultado de uma boa avaliação. Então, se eu não avalio bem o paciente, muito provável que eu não vou ter um tratamento eficaz. E o sucesso de um fisioterapeuta ele é determinado em grande parte pela capacidade de avaliar bem o seu paciente. Então, ao longo da carreira acadêmica de vocês, vocês vão perceber que todo bom fisioterapeuta ele tem uma grande capacidade de avaliar bem o paciente, por isso que ele acaba se sobressaindo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado novamente. Gostaria de agradecer, né, novamente o convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. E fico à disposição de vocês agora, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer algum comentário, estou à disposição. Nossa, queria agradecer, Ronaldo, pela sua presença, foi muito incrível. Não sei para vocês, mas essa parte de avaliação, a gente sabe no EMA que ela faz total diferença ao decorrer do paciente. E aí, aqui no chat tem uma pergunta da Laura, que ela fez: qualquer fisioterapeuta pode ser perito ou tem que ter algum tipo de especialização? Então, na verdade, o simples fato de você ser fisioterapeuta, você está apto para realizar a perícia. Só que, normalmente, quem escolhe essa área realiza alguma pós-graduação, algum curso de especialização na área. Por quê? Porque você forma sem esse conhecimento mais relacionado à perícia mesmo, essa parte mais específica relacionada à perícia. Por exemplo, a gente não tem uma disciplina de perícia em fisioterapia. Então, por mais que a gente aprenda a avaliar o paciente, aprenda a identificar essas alterações funcionais, a gente não tem essa formação específica de perícia. Então, a gente acaba fazendo não por uma obrigação formal, mas porque realmente a gente vai precisar desse conhecimento para conseguir exercer bem essa profissão. Daí a Isa perguntou agora, os casos de perícia são normalmente associados à questão de ergonomia? Pode ser ou não. Às vezes não está tão relacionado à ergonomia. Você pode ter alguma lesão decorrente no trabalho que não teve um fator causal como a ergonomia, como o ambiente, a forma postural, talvez como que essa pessoa trabalha. Ela pode ter sofrido um acidente, talvez. Ela tropeçou, não teve nada a ver com a ergonomia, ela tropeçou, ela se machucou no trabalho, você vai realizar uma perícia de acordo com aquela disfunção que ela desenvolveu pela queda que ela teve, mesmo não tendo nada a ver com ergonomia. É claro que várias vezes isso vai estar relacionado com ergonomia.
Alguém tem mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone e mandar no chat. O pessoal tá tímido hoje. Fique à vontade, pessoal. Algum termo que vocês acharam difícil, diferente? Sei que tem bastante termo aí, mas acredito que o Ronaldo ele explicou bastante, assim, ficou bem didático. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Tentei fazer algo bem didático que despertasse esse interesse pela avaliação fisioterapêutica, porque algo que acontece muito fisioterapeuta acaba se formando, acaba optando talvez por atender planos de saúde que pagam muito mal, por sinal. Vocês vão ver isso aí ao longo da carreira de vocês. Tem planos de saúde, só para vocês terem uma noção, que chegam a pagar, em média, R$ 5 o atendimento fisioterapêutico. Então, se paga R$ 5, como que você vai fazer uma avaliação bem feita com o seu paciente? Esses fisioterapeutas eles acabam se submetendo a atender 10 pacientes de uma vez, para ele conseguir gerar uma renda que seja confortável para ele, e muitas das vezes ele vai prover, né, um tratamento para esses pacientes que não é eficaz, porque ele não avalia, muitas das vezes ele vai realizar um tratamento igual para todo mundo, para ele conseguir atender essa demanda. Então, espero que vocês entendam essa importância da avaliação fisioterapêutica e não se submetam a seguir esse caminho aí. Você tocou num ponto muito importante. E também a avaliação, ela reflete em diversas áreas, né? Então, se a gente faz uma boa avaliação, também o custo disso total, às vezes, para o próprio estabelecimento, ele vai ser menor. Então, no caso de médicos, por exemplo, se eles fizessem realmente uma avaliação ótima, poucos exames e tal, então tem toda uma consequência. A Bianca estava escrevendo aqui, ela falou que achou interessante a gente não poder aplicar um tratamento sem uma avaliação. Então, realmente, esse ponto é muito importante. Isso está dentro do código de ética da fisioterapia, mas mesmo assim, muitos fisioterapeutas acabam descumprindo isso, né? Assim como todo brasileiro descumpre várias normas que tem pela frente, o fisioterapeuta não é diferente, né? Muitos acabam descumprindo, mas está lá no código de ética. Se você quer ser um profissional ético, quer seguir o que seu código determina, você tem que avaliar o seu paciente. Aqui no EMA também, como eu estava falando na apresentação antes, não é sempre em um atendimento que a gente vai conseguir colher todas as informações do paciente, né? Então, no EMA, a gente acaba sempre indo no 1, 2 atendimentos para conseguir ter bastante coisa. Às vezes a gente está no meio do tratamento e aí surge mais uma nova informação que a gente não sabia, que acaba acrescentando também, influenciando no tratamento como um todo, né? Então é bem importante mesmo. Com certeza, isso que você comentou é bem legal, Marília, que a avaliação, a gente normalmente realiza uma avaliação inicial, mas essa avaliação ela é constante, você está sempre colhendo informação do seu paciente. Às vezes, em um primeiro contato, talvez ele esqueceu de te dar uma informação que é fundamental para você entender o porquê que ele está com aquele problema atual. E às vezes você vai descobrir uma semana depois que você já está tratando, que aquele paciente talvez já pegou mais confiança com você e acabou te contando uma coisa que não estava envolvida naquele primeiro dia de avaliação. Então, você está sempre, digamos que, atualizando, né, essa avaliação. E realmente a avaliação inicial, muitas das vezes, em um atendimento, talvez de 50 minutos, é difícil de se fazer, dependendo do caso. Oi, boa noite. Eu tinha falado lá da avaliação que eu tinha achado interessante. Deixa eu ver a câmera aqui. Porque eu já fui em lugares, nas disciplinas aqui da Físio mesmo, em que todos os pacientes estavam fazendo o mesmo tratamento, sem avaliação. Protocolado mesmo.
E eu nunca tinha linkado com a falta de tempo. Realmente eu achei que era questão de corpo mole, sabe? Por parte do fisioterapeuta que estava ali atendendo. Mas talvez seja isso, né? Ou um pouco de tempo. Mas tinha um paciente que estava com dor lumbar, tipo, um paciente com dor lumbar, 3 pacientes com dor lumbares. Só que aí a causa raiz é diferente, né? Pode estar... não é a mesma coisa, o tratamento é diferente, não são os mesmos exercícios que você tem que fazer. Mas todos estavam fazendo o mesmo tratamento. Daí eu não sabia que tinha isso falando que tinha que fazer uma avaliação mesmo. Mas eu sei que é o ideal, claro, né? Com certeza. Alguns fisioterapeutas, eles acabam não avaliando realmente por preguiça, aquele profissional mediano mesmo que formou e ele não quer sair da zona de conforto. A avaliação dá muito trabalho, não é trivial de se fazer. Então, é muito mais cômodo para a gente pegar todo mundo, passa um exercício igual, só que você não vai ser um profissional resolutivo. E alguns fisioterapeutas, às vezes, é a questão que eu falei muitas vezes do plano de saúde. Às vezes ele está até bem intencionado, só que ele acaba se submetendo a atender por plano de saúde, que vai pagar R$5. Se você atender o seu paciente em uma hora, um só, por R$5, você vai fechar a sua clínica. Pode ter certeza disso, você não vai pagar o seu aluguel. Então, eles acabam fazendo isso. Não vou avaliar, vou agrupar, pego, sei lá, todo mundo que está com dor no ombro, vai fazer a mesma coisa. Por mais que a causa seja totalmente diferente. E é aí que começa a surgir, muitas vezes vocês vão ouvir isso aí na carreira de vocês, a fisioterapia não funcionou para mim. O problema não é a fisioterapia, o problema é o fisioterapeuta. O problema é o fisioterapeuta que não avaliou e não tratou direito. A fisioterapia não tem nada a ver com isso. E em contrapartida, eu falei que às vezes tem fisioterapeuta que se submete a ganhar R$5. Tem fisioterapeuta aqui de São Paulo, que eu conheço, não vou falar o nome, mas que a consulta com ele é R$1.500. E se você quiser ser atendido amanhã, você não vai ser atendido. Ele cobra R$1.500 a avaliação. Então, assim, e tem pessoa que paga por esse atendimento, ou seja, é o que a gente chama de saúde baseada em valor. Ou seja, é eficaz eu pagar R$1.500 e ter o meu problema resolvido, do que eu fazer 50 sessões com o fulano, que cobra R$5, e eu sair com o mesmo problema, ou talvez pior, porque eu não sei o que o fisioterapeuta vai fazer, talvez pode piorar a causa dele. Então, a avaliação, né, sem dúvida, é uma parte fundamental, né, para a gente se tornar bons profissionais e conseguir gerar um bom atendimento, né, para o paciente, essa saúde baseada em valor. Você devolver para o paciente aquele valor que ele está investindo em você. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Nessa questão de valor de consulta, na questão de, tipo assim, se existe algum código ético entre os profissionais de saúde em relação ao quanto cobrar, ou se vai de cada um mesmo, porque já passei com muitos médicos também que assim, eu achava absurdo o valor da consulta, mas eu não sei se é normal isso. Agora que você falou desse fisioterapeuta de R$1.500, eu nunca nem imaginei. Enfim, queria saber se tem algum tipo de consenso entre os profissionais ou não. Certo, boa pergunta, Laura. Tem o consenso para valor mínimo. Então, você tem definido, não é esse termo, me fugiu agora o termo, mas é como se fosse o honorário de cada avaliação, atendimento, e isso por áreas, definido pelo CREFITO. Então, se você entrar lá no CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia, você consegue acessar esses honorários. Então, ele te informa, olha, a avaliação fisioterapêutica, o mínimo que você deve cobrar é R$80. Então, ele estabelece um padrão mínimo para qualquer procedimento que você vai fazer dentro da fisioterapia. O valor máximo não tem estipulado. Você estipula o valor máximo que você quiser. O que vai acontecer, se você não for bom em cobrar R$1.500, você não vai ter paciente.
A pessoa só vai pagar 1.500 para você se realmente você for bom. Então, esse fisioterapeuta que hoje ele cobra 1.500, ele não começou cobrando 1.500. Ele começou cobrando um valor lá bem baixo. A partir do momento que ele começou a mostrar resultados fantásticos aí dentro da prática clínica dele, ele é especialista em tratamento de escoliose. Ele começou a ir aumentando esse preço dele. Então, não tem uma questão ética. Se você tem um cliente que está disposto a pagar aquele valor, não tem problema você subir o preço da sua consulta. E esse profissional, o que ele faz, que é bem legal, como ele cobra muito bem, ele ganha muito dinheiro, para cada, eu não sei o número exato, mas, por exemplo, para cada 30 atendimentos que ele faz, ele sorteia um colete para tratamento de escoliose e o tratamento gratuito para uma pessoa carente que não tem condição de pagar. Então, isso também é uma coisa bem legal da parte dele, não focando só no ganho do dinheiro. Mas respondendo a sua pergunta, não tem um limite máximo, tem um limite mínimo. Mas que muitas das vezes o fisioterapeuta não respeita o mínimo. E acaba desvalorizando a nossa profissão, né? A gente estuda tanto. É triste. Pois é, vocês vão passar 5 anos aí. É 5 anos o curso aqui, não? Eu sempre esqueço, é 5 ou mudou? Era 4 e passou para 5, né? Então, 5 anos, vocês vão gastar dinheiro, vão gastar tempo, o tempo que vocês podiam estar com a família, estar com um amigo, vocês estão se dedicando para estudar e depois cobrar R$5 para fazer um atendimento ruim, ou seja, fazer um desserviço para a sociedade. E vocês vão se sentir frustrados, a sociedade, algumas pessoas, né, vão acabar com essa impressão de que a fisioterapia não funciona, e no final todo mundo fica insatisfeito. O paciente não melhora, você não ganha bem, se sente frustrado. Então a gente tem que se valorizar e realizar a avaliação fisioterapêutica e cobrar um valor justo pela avaliação e pelo tratamento. Para cobrar R$5, compensa ficar em casa sem trabalhar. Com certeza. Não é desmerecendo nenhuma profissão, mas tem inúmeras profissões que não precisa de um ensino superior e que você ganha muito mais do que isso. Então, não compensa fazer um curso de ensino superior para você cobrar R$5 no atendimento. Muito pouco. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat do Francisco. Como um fisioterapeuta costuma ganhar reconhecimento? Através de estágios, produção de artigos? Legal essa pergunta. Então, esse reconhecimento, na verdade, ele vai envolver muita coisa. Principalmente, o Francesco citou a questão de produção de artigos. Então, por exemplo, se você é um fisioterapeuta ou qualquer outro profissional que você está dentro do ambiente acadêmico, ou seja, você é um professor universitário e pesquisador, o seu reconhecimento vai ser pela produção de artigo. Não vai ser por paciente que você atende, porque na maioria das vezes você não vai ter nem clínica. Você é um professor universitário, você atende nos estágios, no máximo, supervisionando os alunos, você atua como docente e como pesquisador. Então, o reconhecimento que você tem é nessa capacidade sua de docente e na sua capacidade de pesquisador, que na maioria das vezes é medido, né, por esses artigos científicos, tanto pela qualidade da pesquisa que esse profissional vai fazer, quanto pela quantidade de coisas que ele produz. Já se você é um clínico, você é reconhecido pelo resultado que você gera para o paciente. Então, a questão de pós-graduação não quer dizer que você vai ser reconhecido. Se você foi um aluno ruim, mediano na graduação, você chega na pós-graduação, você continua ruim do mesmo jeito, a maioria. Você só vai ter o título de pós-graduando, mas pós-graduando ruim. Então, pós-graduação não vai resolver muita coisa. Agora, se você já é bom e você fez uma pós-graduação, você aprendeu realmente mais com aquilo, e você consegue oferecer mais valor para o seu paciente,
você vai ser mais reconhecido. Então, para mim, o fisioterapeuta ele passa a ser reconhecido não pelo número de cursos ou coisa que ele fez, mas pela resolução que ele tem na vida do paciente. Então, se você começa a atender, todo paciente que passa com você, o cara melhora, ele chega lá morrendo de dor, e você faz seu tratamento, a dor dele simplesmente desaparece. Você começa a fazer isso com todo mundo, o principal marketing de um profissional da saúde é o paciente. Um paciente que você atendeu bem, ele fala para a família inteira dele, fala para os amigos, e você começa a ficar reconhecido. Todo mundo começa a querer consultar com você, porque sabe que você vai resolver o problema. E o contrário é verdadeiro. Se você é ruim, o paciente vai falar mal de você para 10 pessoas e você perdeu 10 clientes. Então, é muito essa questão do quanto você consegue ser resolutivo para os pacientes.